Senhores, vamos dar continuidade às nossas aulas gravadas por meio de resolução de provas da Fundação Carlos Chagas. Escolhi para começar aí essa nova sequência uma prova bastante complicadinha do Ministério Público da União, MPU. O cargo é de analista de arquitetura, uma prova que deu o que falar. Vocês já estão acostumados, não vão achar tão difícil assim. Acompanhem, por gentileza. O primeiro texto é o mais complicadinho, o resto fica fácil. Vamos nessa. As questões de números 1 a 6 referem-se ao texto apresentado abaixo. Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas. Então, já estabeleçam uma relação de identidade no texto entre imagens de mundo e estruturas simbólicas. No texto são sinônimos. Os mitólogos costumam chamar de imagens de mundo certas estruturas simbólicas, representativas, abstratas, pelas quais, em todas as épocas, por meio das quais, em todas as épocas, as diferentes sociedades humanas fundamentaram, tanto coletiva quanto individualmente, a experiência do existir. Então são formulações simbólicas que, segundo os mitólogos, foram usadas tanto em nível coletivo quanto em nível individual para fundamentar a experiência do existir. Ô João, mas esse texto é muito filosófico. No início depois ele é mais pragmático. Ao longo da história, essas constelações de ideias, olha só gente, imagens de mundo, no contexto igual, estruturas simbólicas, e tudo isso é igual a constelações de ideias. Ele usou várias metáforas para se referir às formas como o homem, de alguma forma, tenta fundamentar a sua experiência no mundo. É só isso. Não é tão complicado assim. Perdão. Ao longo da história, reparem que essa vírgula indica a antecipação de um adjunto adverbial. Ao longo da história, essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas locais de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. Reparem que quer, olha só, vou destacar aqui para a gente, quer, e depois quer, de novo, são conjunções alternativas. Mais tarde ele vai pedir isso para vocês. Por favor, fiquem longe de pensar que se trata de verbo, de forma do verbo querer. Não, quer de uma forma, quer de outra, ou de uma forma, ou de outra, seja de uma forma, seja de outra. Trata-se de um par de conjunções alternativas, tudo bem? Então, ao longo da história, essas constelações de ideias foram geradas ou pelas tradições étnicas locais de cada povo, ou pelos grandes sistemas religiosos. No Ocidente, contudo, reparem que esse contudo é conjunção adversativa. De alguma forma ele vai trazer uma ideia um pouco diferente das que ele colocou até agora. No Ocidente, contudo, desde os últimos 3 séculos, uma outra prática de pensamento veio se acrescentar a estes modos tradicionais na função de elaborar as bases de nossas experiências concretas de vida, a ciência. Ou seja, o texto agora acrescenta um elemento que vai, de alguma forma, acrescentar-se aos outros que já havia para a fundamentação da experiência do existir, chamado ciência. Reparem que ele fala que é no Ocidente e desde os últimos 3 séculos. Bacana? Com efeito, desta forma, a partir da Revolução Científica, de tal forma, a partir da Revolução Científica do Renascimento, as ciências naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que a cultura ocidental empregará para compreender a realidade e agir sobre ela. Vou destacar aqui para a gente, isso aqui, gente, a forma verbal empregará, aí colocada, conjugada no futuro do presente do indicativo. Vai haver uma questão lá na frente falando sobre essa forma verbal. Embora esteja no futuro,
é futuro do presente do indicativo, da ideia de certeza. Olha lá, ó, ele fala assim, ó, as ciências naturais passaram a contribuir de modo cada vez mais decisivo para a formulação das categorias que a cultura ocidental empregará, ou seja, certamente empregará, de forma certa empregará, para compreender a realidade e agir sobre ela. Vai haver uma questão envolvendo essa forma verbal no futuro. É futuro do presente, do indicativo. E o modo verbal indicativo se caracteriza por exprimir certeza. Tudo bem? Tá legal. Mas os saberes científicos, vai haver uma questão também, já estou adiantando para nós, para diminuir um pouquinho a nossa carga de trabalho. Ele vai fazer uma questão que envolve esse mas. Mas costuma ser conjunção oponente. Só que aí não tem valor oponente. Ela não é usada para opor-se, para opor o que vem depois ao que tenha vindo antes. Não. Ela vai introduzir uma outra forma de ver. Apenas isso. E não vai introduzir um pensamento oposto ao que foi colocado antes. Vai haver uma questão falando sobre isso. Mas os saberes científicos, que constituem o que se chama ciência, têm, reparem que o verbo está no plural, concordando com o seu sujeito plural, que é os saberes científicos. Os saberes científicos têm uma característica inescapável, ou seja, da qual é impossível escapar. Os enunciados que os saberes científicos produzem, são necessariamente provisórios. Olha que legal, ó. O texto, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. É a palavra inteira, eu vou destacar para nós. Vejam bem. Ele afirma que os enunciados que a ciência produz são necessariamente provisórios. Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Ou seja, a ciência não cria dogmas, não cria verdades absolutas. Cria, sim, pensamentos transitórios que buscam interpretar o mundo, a vida e a forma como nos relacionamos com a natureza e com a sociedade e assim por diante. Tá legal? Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Reparem que nas duas ocorrências o sinal de crase se deve à mistura de preposição mais artigo. Sujeitos a, mais o a de superação, artigo definido feminino singular, e o a de renovação, que determina e especifica a renovação, temos mistura de preposição e artigo em duas situações. Por isso, os dois sinais indicativos de crase. Outros exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação mística, poderão talvez aspirar. Aspirar aí empregou-se com o sentido de desejar, e aspirar com o sentido de desejar, almejar, é verbo transitivo indireto. Por isso, o emprego da preposição a nesse contexto. Bacana? Não me lembro se há uma questão específica sobre isso, mas não custa nada destacar. Aspirar com o sentido de almejar é verbo transitivo indireto. Legal? E rege preposição a. Então, poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas, verdadeiras, essencialmente verdadeiras, totalmente verdadeiras. As ciências só podem pretender formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Agora ele cita o Ernesto Sábato, dizendo o seguinte: Ernesto Sábato assinala com precisão que todas as vezes que se pretendeu elevar um enunciado científico à condição de dogma, de verdade absoluta, de verdade final e cabal, definitiva, um pouco mais à frente, a própria continuidade da aplicação do método científico invariavelmente acabou por demonstrar que tal dogma, tal verdade tida como absoluta, não passava senão, exceto, a não ser, de um equívoco, um erro. Não há exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção, que o estatuto da noção de raça no nazismo. Vejam que o que ele chama de superstição não é o que normalmente nós entendemos por superstição. Superstição aí é a ideia enganada, enganosa, enganante de que a ciência pode criar verdades absolutas. De forma nenhuma.
cria apenas pensamentos transitórios, que vão se reformulando historicamente no próprio decorrer da evolução da humanidade, certo? E ele fala no finzinho, não há exemplo melhor de que não há verdades definitivas, não é? Do que o estatuto da noção de raça no nazismo. No nazismo, acreditou-se que havia uma raça perfeita, uma raça pura, a raça ariana, e esse conceito de raça foi completamente reformulado pela ciência antropológica e pela ciência sociológica no decorrer da história humana posterior, certo? Hoje em dia não se pensa mais como se pensava naquela época e nem de tal forma tão preconceituosa. Vamos ver as questões. Agora vai ficar tudo mais fácil, certo? Vamos lá. No primeiro parágrafo, o autor fornece uma descrição objetiva do modo como ao longo da história germinam e se desenvolvem as imagens do mundo. Bobagem. O autor não fornece descrição objetiva do modo como germinam, coisa nenhuma. Ele apenas menciona modelos de pensar a existência por meio simbólico. Não tem nada a ver. Ratifica. Ratificar é confirmar. Confirma a ideia construída ao longo da trajetória humana de que o pensamento científico é a via mais eficaz. O texto não fala em via mais eficaz ou via menos eficaz. O texto não discute eficácia. O texto simplesmente fala que, a partir do momento em que surge no mundo ocidental a ciência, acrescenta-se um novo modo de ver, de interpretar a realidade, o homem, a sociedade, o mundo e assim por diante. Então a B também está errada. Atribui, vamos lá ver, ó. No primeiro parágrafo o autor atribui a idiosincrasias. Ô João, não sei nem o que é isso, cara. Idiosincrasias são modos especiais, particulares de ver, de interpretar. Idio significa de si, em si, para si, a si. Idio significa de si próprio. Cada um tem o seu modo particular de ver o mundo e as coisas. Cada um tem suas particularidades, seus comportamentos individuais, suas idiosincrasias. Legal? Então o autor, no primeiro parágrafo, atribui a idiosincrasias culturais as distintas representações daquilo que legitimaria as práticas humanas. É isso mesmo que a gente leu. Não é? Ele, no primeiro parágrafo, fala sobre formas particulares de cada cultura, não é? Para estabelecer o que legitimaria as práticas humanas, o existir, o estar no mundo e assim por diante. Essa vai ser a melhor resposta, a alternativa letra C. Mas aqui a gente faz todas, hein? Então, o problema da D, vamos ver qual é? O autor defende no primeiro parágrafo que as sociedades humanas, apoiadas na religião ou em mitos variados, constroem imagens para autenticar a experiência individual perante a coletiva. Não se trata de afirmar uma experiência sobre outra. Ele diz que é tanto individual quanto coletivamente, tanto coletiva quanto individualmente. Portanto, não se trata de autenticar uma perante a outra. O texto fala de uma importância igual para a experiência individual e para a experiência coletiva. Esse é o erro da letra D. Perdão. Letra E. O autor expressa no primeiro parágrafo sua compreensão de que fora do âmbito racional não há base sólida que fundamente a vida dos seres humanos. Bobagem. Como nós já vimos, o texto apenas nos diz que, além de todas as representações simbólicas que o homem, individual ou coletivamente, criara para explicar o estar no mundo, a sua existência e tal, surge um elemento novo, chamado ciência, não é, que se junta aos outros para que o homem se entenda no mundo, não é? Então a E não tem nada a ver com o que a gente leu. Passemos, portanto, à questão 2. Espero que a 1 tenha ficado mais fácil para vocês agora. Valeu? Até já!